Campeonato égua daí da categoria égua jovem, então muito bom o campeonato, realmente campeonato assim com muita virtude nas éguas, claro, na cabeceira, aonde a gente sempre alinha o julgamento aí pelo gesto, pela montada. Então, a meu ver, fica fácil da gente apartar os grupos aqui. Então, as 3 éguas da cabeceira, as 3 éguas de melhor movimento, a 4ª e a 5ª, 2 éguas muito dissociadas também, mas todas as duas com peguinha no movimento de anterior, então elas têm que estar juntas aí, o julgamento tem que ter a linha, os animais têm que parecer um com o outro. Então aqui, a semelhança das 3 primeiras no movimento, 4ª e 5ª, e 6ª e 7ª, que foram as 2 éguas que já pecaram mais na distribuição dos tempos de apoio hoje, e quando a gente observa de baixo, comprova de cima. Então, quando a gente monta do grupo, são as 2 éguas que perdem um pouquinho mais no cômodo. A égua tordilha ainda tem dissociação um pouco melhor que a égua preta, é mais ampla, tem a mão mais solta, ainda tem qualidade de progressão linear melhor, todas as duas oscilando um pouquinho o eixo corpóreo, mas aí o avanço, a mão mais ampla, a coordenação do movimento e principalmente a montada aí, um grau a favor da tordilha quando comparada à preta. Pode parar a preta? Muito obrigado. Castanha, 5ª, quando comparada à tordilha, bom, aí já tem vantagem, a meu ver, na dissociação da égua castanha, principalmente quando a gente reúne em curta atuada, a castanha tem a perna mais dentro da massa, trabalha com o posterior mais dentro da massa, a castanha perdeu um pouquinho no final na atitude, debruçou um pouquinho na mão do cavaleiro, mas a gente tem que valorizar a prova como um todo, e aí não tem dúvida aí na opção da castanha, por ser mais dissociada, por ter a perna mais engajada, perde um pouquinho na mão, mas ganha no diagrama, ganha no cômodo, ganha na estabilidade corpórea e ganhou, sobretudo, nas qualidades, principalmente de reunião e alongamento, mantendo a melhor distribuição dos tempos de apoio. Pode parar a 6ª, muito obrigado. E a 4ª e a 5ª, bom, aí as 2 éguas aí que disputaram também até o final essa colocação aí, todas as duas aí em termos de movimento, todas as duas poderiam ter a mão melhor, todas as duas têm a chegada do anterior ao solo aí com a pior qualidade desse movimento aí, por isso que a gente aparta esses grupos aí, as 3 primeiras mais semelhantes no gesto, principalmente no movimento da mão aí. E a 4ª e a 5ª, aí a definição foi no final, pela atitude, aonde a égua até para mim, até no meio eu estava dando a castanha na frente, na pampa de baixo, porque ela tem até virtudes. Agora, no final da prova, realmente ela já debruçou, o apresentador já teve uma dificuldade de manter a postura dela, e ao contrário da égua pampa de baixo, já teve teco à frente, hoje melhor colocada, mais natural. Isso aí faz diferença quando a gente monta nessas 2 éguas aí, pela confirmação do apoio, principalmente pela postura, porque que a gente sempre busca animais oblíquos, porque o cavaleiro tem que montar e enxergar o animal por cima, a égua castanha você já monta nela e já enxerga ela por baixo, então tem dificuldade de sustentar a frente. Então, muito próximos no movimento, muito próximo na dissociação aí, a diferença aqui fundamental a favor da pampa na postura, na direção do conjunto de frente, no término da prova aí, por isso a nossa definição. Pode parar? Muito obrigado. E 3 e 4, bom, aqui também sempre crescendo aqui pela qualidade do gesto, aonde a égua Lazan supera a égua pampa de baixo, não no diagrama, na dissociação, porque se a gente falar, tem um degrau da dissociação, as 2 primeiras aí. Então a 3ª e 4ª, muito próximas quanto à distribuição dos apoios. Agora a Lazan 3 já tem o que? O movimento mais corrigido, a mão chega mais semicircular em relação ao solo, ela estende um pouquinho mais o movimento da perna, pode observar que a pampa de baixo ela já verticaliza mais o movimento, o joelho sobe, a mão espalma mais, então a mão mais corrigida na 3ª colocada, pela coordenação, pela descrevendo melhor o semicírculo e verticalizando menos o movimento, aonde foi a pega da pampa de baixo aí, apesar de ter uma montada também excepcional. Pode parar a 4ª, muito obrigado. 2 e 3, aí sempre crescendo pela dissociação e pelo movimento, aonde a égua mais completa aqui do campeonato, sem dúvida, é a primeira. Por quê? Porque a égua tem melhor movimento de perna do campeonato, então fica fácil a gente observar isso aí, a égua mais ampla do campeonato, e aí daí se deu nas 2 éguas aí de 2ª e 3ª colocações, aonde a gente avalia
que todas as duas não têm até a mesma extensão do movimento da perna da primeira, então tanto a Pampa quanto a égua Lazan poderiam estender um pouquinho mais o movimento da perna. Agora, quando você vai na distribuição dos tempos de apoio, aí a gente não tem dúvida para optar pela Pampa. Essa Pampa é extraordinária de associação, ela tem o diagrama melhor que a terceira colocada, ainda coordena melhor o movimento, faz transições aí com mais naturalidade, e quando você monta, mesmo que seja pequeno, mas a égua Pampa ainda me agradou mais na condução, na maciez, na destreza, nas transições, então ganhando no gesto, ganhando na dissociação, ganhando na montada e principalmente mantendo mais próximo aí a primeira colocada. Pode parar a terceira, parabéns, muito boa égua. E a primeira, quando comparada à segunda, aí realmente duas éguas aí, de falar da montada dessas duas, não tem o que falar, porque a primeira é excepcional, a segunda égua também é excepcional de montada. Então, a diferença aqui, confesso ao senhor, não foi de cima, porque tanto a primeira quanto a segunda encantam na montada. Agora, a primeira égua, sem dúvida, ela tem a montada da segunda e corrige o movimento da perna. Só observar a flexão e extensão posterior. A primeira articula, leva o posterior mais à frente. A segunda pisa um pouquinho mais atrás da mão. Então ela tem uma frequência maior do movimento. É mais rendimento melhor da Lazan e o outro detalhe, a estabilidade corpórea. Se a gente observar as duas por trás, vocês vão que a Pampinha ela mexe um pouquinho na região da garupa. Mesmo que não passe na qualidade da montada, mas visto por baixo, você perde um pouquinho a qualidade do estilo. Então, dentro de duas éguas extremamente associadas, duas éguas extra de montada, a definição tem que ter sempre pelo rendimento, pela estabilidade, pelo trabalho da perna. Por isso a opção da primeira em relação excepcional égua da segunda colocação. Pode parar.